Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o terceiro vídeo da nossa série para conseguir sobreviver o inverno estando bem, de uma forma prática, possível e simples de você colocar em prática. Hoje a gente vai falar sobre quais alimentos ajudam a fortalecer o rim. E antes de eu entrar nos alimentos especificamente pela medicina chinesa, eu preciso voltar a te ambientar o porquê que é tão importante focar assim no rim. O rim, pela medicina chinesa, ele vai ajudar diretamente, não só na questão da tua energia, mas também em como ela é distribuída para o teu corpo. A gente já falou em vídeos anteriores que entre ali a tua lombar, entre os dois rins, bem na região central, vai ficar o Jing, o Ming Meng, é onde você guarda a vela da vida, onde você tem a maior longevidade. Se você gastar essa vela, você vai ter menor tempo de vida, menor qualidade de vida, justamente porque o teu corpo ele começa a entrar em pânico. Então, quando você cuida da alimentação, você joga mais informação ali para dentro do teu corpo e isso facilita o teu metabolismo, facilita a forma como os processos internos eles são realizados, inclusive o teu emocional, porque o emocional ele é impactado pelo energético e o energético e o emocional acabam impactando no teu físico. Então, se você sente muito desânimo, se você não tem força de vontade para fazer as coisas, se você sente que você está com muito frio esses dias, parece que só você, com aquela sensação de que só você está com muito frio e todo mundo está em ordem. Esse frio interno muitas vezes já está dizendo para gente que o teu corpo ele está com dificuldade de manter ali a energia em alta. Então hoje eu vou trazer isso para você, certo? E uma outra coisa importante, os rins, pela medicina chinesa, eles vão reger ossos, vão reger dentes, medula, cérebro e audição. Então, toda a tua base de estrutura, ela é cuidada pelo rim. Então, quanto melhor ele estiver nutrido, melhor vão ser esses itens. Então, se você tem ali um parente já com algum tipo de demência senil, é importante você cuidar da parte renal dele. Se você tem tendência na família, Alzheimer, Parkinson, coisas semelhantes, é importante que você cuide do teu rim. Se você tem uma tendência a muito frio interno, você tem uma tendência a se resfriar com facilidade, se você já tem uma artrite, artrose na família, é importante você cuidar do rim. Se os seus dentes quebram com muita facilidade, se você tem muita cárie, se implante não pega, essas questões elas vão ser importantes, tá? E na parte de emoção, a gente então vai falar sobre medo, vontade de viver, força de ação, que é realmente isso do se colocar em movimento. Quando você cuida disso, você mantém teu corpo em ordem, tá? Então por isso que é tão importante a gente entrar nesse assunto. Por isso que eu escolhi esse ponto específico da energia e da questão da imunidade para trabalhar com vocês. Se você não assistiu a nossa série anterior, eu vou deixar aqui, né, no card para você assistir o primeiro vídeo lá da nossa série sobre como se manter com a energia e com a imunidade alta. Depois que você terminar essa série, você vai entender um pouco melhor esses vídeos, tá? Eu fiz um apanhado geral ali e agora eu tô aprofundando nas estações do ano, porque cada mudança de estação tem as suas eventualidades. E como a gente fala que o rim ele é a base de tudo, a gente já calhou de unir inverno com essa parte renal, ok? Então tá, então vamos entrar lá nos alimentos, que é a parte que interessa. Na medicina chinesa, então a gente já citou num vídeo anterior que quando você fala de alimentação, não é a caloria do que tem ali dentro do alimento. Ah, eu comi tantas mil calorias nesse dia. Não. É o que gera de calor. Ele é mais frio, é um alimento gelado, é um alimento quente, ele é neutro, ele é morno, para onde ele vai? Os chineses mapearam esses níveis ali de intensidade gerada no teu corpo. E quando a gente fala sobre o rim, naturalmente ele já é um órgão mais frio. Então, a tendência dos ocidentais é precisar de aquecimento nessa região. Só que a gente tem que entender que ele é a base do yin e do yang, do nosso equilíbrio dinâmico. Então, não dá para você ficar em um tipo de alimento só. Ah, eu só quero comer neutros e mornos do lado do rim. Não, porque todo excesso ele vai combinar no mínimo do outro. Então, todo excesso de yang vai virar e vai se tornar o mínimo de yin. Então, o
que inclusive foi uma coisa que eu errei quando eu fui viajar uma vez para Londres. A minha prima foi mudar, ali ela ganhou uma bolsa de estudos, eu fui levar ela para morar em Londres, né? Fiz essa viagem junto com ela. E eu falei, bom, vou comer alimentos mais picantes, porque o picante estimula pulmão, pulmão tá ligado com imunidade. Ahá! Comi tanta coisa picante em 20 dias que eu fiquei lá, que eu comecei a ter problema de imunidade. Por quê? O máximo de um combina no mínimo do outro. Por isso que a gente fala do equilíbrio dinâmico. Você tem que inserir esses alimentos, mas não comer somente eles. Combinado? Tendo dito isso, eu só vou pontuando aqui, ó, cuidado se você tem tal coisa, cuidado se você tem tal coisa, na hora dos chás diferentes que eu vou trazer para vocês, tá? A priori, todo mundo pode fazer essa alimentação. Inclusive, em casa, eu coloco para o meu filho desde que ele começou a introdução alimentar. Eu faço o uso de alguns desses alimentos para justamente melhorar a imunidade dele, tá? Então, o que a gente tem que evitar? Começamos para não errando, né? Melhor do que acertar tudo é não errar tanto. Então, o que a gente vai evitar? Alimentos crus, alimentos e bebidas geladas. Então, tudo que exige muito do teu corpo, a gente vai dar uma segurada, tá? Ai, Caio, eu não consigo tomar água se não for gelada. Compensa com outros alimentos, tá? Então a gente vai falar sobre os cozidos, sobre sopas, caldos e afins. Então, toma cuidado, tá? Porque o muito frio vai gastar mais energia. Aqui entra um caso de polêmica com relação a laticínios. A maioria dos acupunturistas preza por diminuir laticínios nessa época do ano. Eu mantenho. A não ser que o seu corpo esteja produzindo muito muco, que a gente chama de muita umidade na medicina chinesa. Se você está com sinusite atacada, rinite que está se tornando uma sinusite, se você está com infecção urinária, se você tem algum problema de umidade, nesse sentido, ou diarreia, por exemplo, aí sim a gente tira por 15 dias os laticínios. Caso contrário, segue normal, tá? Minha opinião, minha realidade com os pacientes que eu atendo há 15 anos, tá? Aí você sente o que o teu corpo tá te contando. Lembra que eu falo que a gente tem que sempre observar o nosso corpo, certo? Então, tendo dito do que não fazer, do que evitar, a gente vai entrar no que a gente vai priorizar. Não quer dizer só e somente só, mas você vai priorizar, você vai acrescentar na sua alimentação. Cozidos, então todos os legumes cozidos que você tem costume de comer, não importa se ele é da tabela de frios, mornos, quente, não importa. Vai fazer um vegetal, vai fazer alguma coisa ali, prefira que faça refogado ou cozido, tá? Sopas, ensopados à vontade, grelhados de preferência, refogados, sempre com pouco sal e deixando o sal por último. Na medicina chinesa é muito interessante a forma deles cozinharem. Eu confesso que isso é praticamente inviável, tá? Na nossa realidade, na nossa cultura, é muito difícil você introduzir isso ao pé da letra, à risca. O que eles fazem? Eles, obviamente, já têm isso de berço, já estão acostumados. Mas quem quer muito, muito, muito seguir à risca a alimentação chinesa, o que faz? Tem bolinhas pela casa toda, pela cozinha, no caso, colocando a cor do alimento. Então, o alimento que estimula rim, eles colocam uma tagzinha preta. O estimulado para fígado é verde. O de coração é vermelho, o de pulmão é branco e o de terra é amarelo. Por quê? Porque você vai colocar, você vai usar esse alimento, esses temperos, as coisas que você vai colocando na sua panela, na ordem da roda dos 5 elementos. Então, primeiro vem terra, depois vem metal, depois vem madeira, aliás, água, depois vem madeira e depois vem fogo, e assim por diante. Tudo que você vai colocando, você vai fazendo. Gente, de verdade. Fala sério, cara. Praticidade, gente, é hoje uma arma para quem, né, um trunfo, vamos colocar assim, para quem quer fazer a alimentação de uma forma viável, mas que também não te tome muito tempo. Você vai ficar brincando de ficar caçando na tua cozinha, não vai. Então, assim, vamos ser prático? Vamos trazer para o pé no chão? Qual é a nossa realidade? Nossa realidade é que a gente vive uma vida insana, corrida, às vezes com um filho pequeno para tocar, você chega em casa, tá todo mundo cansado, você tá exausto, tá com fome, tá com a lombriga atacada. Você vai ficar parando, minha amada, para você ficar lá cozinhando ciclo dos 5 elementos? Não vai, tá? Eu que sou acupunturista há 15 anos não faço isso. Se você faz, ó, palminha para você, porque, né, você é um ser fora desse planeta, de verdade, tá? Mas
dá pra gente fazer isso de uma forma viável. Como que a gente pode fazer? Coloca o sal por último. O elemento que você quer estimular, você coloca por último, tá? Então, eu quero estimular o meu pulmão. Além de você usar os elementos, né, os alimentos que estimulam o pulmão, que eu já citei na outra vez, a gente pode colocar, por um exemplo, gengibre por último, porque é o picante. Ou você pode colocar um pouquinho de canela, se você for fazer um mingau, se você for fazer um outro tipo de doce para você comer. Então, assim, seja estratégica, coloca por último. Então o sal não é comida salgada no sentido de muito sal, tá? É do sabor salgado. Por exemplo, a batata, se você for para pensar, ela tem um sabor um pouquinho mais adocicado, por isso que ela estimula o baço. Tá? O sal pode ser o sal marinho, mas podem ser as comidas que são mais tendência para o salgado, tá? Coloca o salzinho ali por último. E por que é legal também colocar por último? Porque tem muito alimento que suga. A mandioca, por exemplo, você vai fazer uma costela com mandioca, que é uma delícia nessa época do ano. Você vai colocar muito sal, ela vai sugar tudo, você vai comer uma comida super salgada. Então toma cuidado e bota no final. Porque daí ela suga também o sabor dos alimentos antes de você salgar a comida. Pega a dica. Você vai economizar em sal. Aqui em casa a gente usa 1 quilo por ano, justamente por causa dessa estratégia do final, tá? Grãos, cevada. Aqui, gente, cevada não é você tomar cerveja, tá, amados? Que falam, foi a Camila que mandou tomar a Pilsen, que foi tomar uma IPA, que foi para tomar a cevada lá, tá? Lúpulos e lá, 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 lá. Existem casos em que a gente precisa indicar cerveja, tá? Mas o que eu gosto de fazer? Uma cerveja sem álcool, tá? Aí você vai ter o uso da cevada, você vai ter o amargo que vai acalmar o teu coração. E a hora que você tá muito estressada, gente, de verdade, faz o teste, depois volta aqui e me conta. Cerveja sem álcool, ela vai ajudar por causa do amargo a acalmar as emoções. E quando a gente tá no inverno, a gente tem uma tendência, e essa vai ser a aula, né, seguinte, aqui o vídeo que eu vou gravar na semana que vem, já fica, né, de dica para você voltar aqui e assistir, como que o seu emocional ele vai ser afetado, tá? Porque o medo, a emoção do inverno, ela é trabalhosa. A gente fica com a nossa tolerância um pouquinho mais baixa. Então é muito importante que você tenha essas cartas na manga para você poder usar. Então tá muito nervosa, tá em TPM junto com o inverno, junto com cólica, junto com tudo, ou você toma um vinho, ou você toma uma cerveja sem álcool. Faz e me conta, tá? Isso aqui é tiro e queda, tanto que meu marido até sabe que eu tô tomando é porque o negócio tá pegando. Trigo serraceno, normalmente pessoas que têm intolerância a glúten já estão acostumadas com esse tipo de grão. Então ele ajuda muito também a estimular o rim. Feijão, principalmente feijão preto. Gergelim também preto por causa da cor do rim, né, que é o mais escuro. Então é tudo muito escuro. Eu inclusive estou com uma roupa de rim. Eu naturalmente já estou estimulando pela cor da roupa, fica a dica. Tons escuros, calça jeans, blusas pretas, azuis, isso vai ajudar a estimular. Mas eu também estou estimulando aqui meu fígado com meu verde, tá? Para eu não ficar só na introspecção, mas também ter movimento. Ajuda você também colocando a cor da roupa, tá? Amora, jabuticaba, uva roxa, isso ajuda muito a estimular, né? Então, se você for querer uns lanchinhos no meio do dia, pode colocar um iogurte com essas frutas. O arroz pode ser usado, principalmente se você for para o arroz negro, mas aí sua comida vai ficar toda escura. Mistura, faz aquilo que eu falei do equilíbrio. Coloque os alimentos, mas não coma somente eles, senão você também vai ter pouco nutriente variado. Raízes e tubérculos como inhame, cará, raiz de bardana, nabo. Aí, se você for extremamente pro lado lá dos orientais, alga, missô. Gente, eu amo comer missô nessa época. Uma pastinha de soja maravilhosa com os leguminhos ali. Ai, que maravilha. Ovos de uma forma geral. Você pode colocar caldo de ossos. Os avós gostavam muito de fazer isso, né? Pega os ossos e vai fazer um caldo que vai consumir esse tutano, esse nutriente, ele vai ajudar muito na parte renal. Se você também quiser fazer esse caldo de ossos, né? Essas geleias que o pessoal fazia muito, geleias, gelatinas desses caldos, você pode congelar e você pode cozinhar o seu alimento já junto com ele. Então, as dicas são maravilhosas. Fuça aqui no YouTube se você não sabe fazer, que tem várias dicas disso, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes. Semente de abóbora e girassol. Eu me sinto um hamster comendo isso, mas ajuda muito.
tá? Uma outra coisa, oleaginosas, cuidado com a quantidade, tá? Então, castanhas, castanha de caju Pará, castanha, por exemplo, pistache também é legal, nozes, amêndoa, avelã, todos esses eles já têm mais energia acumulada. Pensa no bichinho, né? Então, os nossos antepassados, eles olhavam muito para a natureza para entender o que que o bicho, a natureza ensina no instinto e eles traziam para eles, tá? Chás diferentões. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com gestantes e lactantes, tá? Quem tá amamentando, quem tá gestante, toma cuidado, tá? Eu indico vocês a terem meu Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é Camila Loyola, camila.loyola com Y e 2 L's, tá? Me pergunta lá, que eu consigo responder mais rápido para você, se você tem alguma dúvida, certo? Então, os chás diferentões que eu indico. Semente de abóbora com cavalinha. É um diurético e remineralizante, consegui. Ele ajuda muito porque lembra dos ossos, é importante você cuidar. Ginseng, além de ser um tônico renal profundo, ele ajuda em questão de memória, metabolismo de uma forma geral. Infusão de urtiga, ele tem ferro e mineral para sustentação de energia. Toma cuidado só, tá? Eu não tomaria isso daqui todos os dias. Eu tomaria uma vez por semana, uma vez ou duas por semana. Cavalinha com salsa parrilha. Ele vai tonificar rim, elimina umidade. Lembra que eu falei da umidade, muco, essas coisas paradas, infecções de urina também ajuda. E calor, né? Também desintoxica. É ótimo para articulação e pele. Eu tomaria uma vez por dia. Sendo que normalmente, quando você vai pegar folhas, a infusão a gente faz por 10 minutos. Então você ferve a água e aí você coloca a folha, abafa e deixa ali, tá? Uma colher de sobremesa. Não precisa ser mais do que isso. Deixar lá por um tempinho, ele vai pegar bastante esses princípios ativos. Folha de abacate com alecrim. Se você for pegar a folha de abacate natural, lava muito bem antes. Aí você pica meia folha de abacate e coloca um raminho de alecrim. Ele vai ajudar a movimentar a energia de rim, aquecer yang de rim, que é essa questão do movimento e do calor, revigora também o seu organismo, ajuda a melhorar a energia vital, anti-inflamatório, ótimo para quem tem pé gelado e desanimado. Né? Não o pé desanimado, mas a pessoa se sente desanimada por causa disso. Dente de leão com hibisco, sendo que hibisco é para colocar pouco, umas 3 coisinhas só de hibisco e uma colherinha de chá também. Quem passa no meu consultório sabe que eu amo chá de dente de leão com hortelã, por exemplo. Ela vai ajudar muito no teu metabolismo, vai aquecer teu rim, vai ajudar nesse processo. Então, nessa época do ano, tem um monte de gente tomando dente de leão com hortelã ou dente de leão com boldo, se você está com alguma questão digestória junto, tá? E digestória, pensa não o boldo tradicional nosso, mas o boldo do Chile, ele é mais gostosinho. Ele é mentolado. Semente de abóbora com canela, ela vai tonificar yang de rim, nutre o jing, que é essa energia, né, que a gente tem de reserva, e melhora a libido. Então, se você no inverno sente meio desmotivada para comparecer, amiga, ajuda bastante, tá? E chá de 1000 folhas com hortelã ajuda a melhorar os bloqueios emocionais. Se tá muito travada numa emoção, principalmente ligada ao medo, ele é ótimo para isso. Ele é diurético e digestivo. Lembrando que também é importante você fazer descanso, cuidar do seu sono, a base bem feita, se manter em movimento, porque esse aquecimento que o exercício físico ele traz, ele é muito importante, tá? E busque se alimentar sempre nos mesmos horários, evita ficar muito tempo sem comer, porque isso vai gerar um estresse dentro do seu organismo que não vai ser saudável, certo? E no próximo vídeo, então a gente vai falar sobre a emoção que o inverno traz e como você lidar com isso. Se você está sentindo muito introspectiva, tá com esse desânimo, falta de vontade, você já tem várias coisas aqui que eu já te passei que vão te ajudar. Não espera a semana que vem para agir, tá? Olha os vídeos anteriores que eu tenho aqui no canal. Se você não é inscrita, se inscreve, porque eu trago formas de você usar recursos simples do teu dia a dia, pontos de acupuntura que você pode estimular ao longo do seu dia para você ficar bem, tá? E eu volto a falar. Olha na nossa série anterior, olha os vídeos anteriores que tem muito conteúdo aqui legal para você ter uma saúde em dia, certo? E se você tá bem, obviamente que todos ao seu redor também vão se beneficiar disso. Então, sua família de quebra também vai ser beneficiada, porque com certeza você vai querer espalhar essa informação para mais pessoas. E falando em espalhar, já compartilha com as suas amigas, compartilha com o teu grupo de WhatsApp, coloca lá para que todos realmente estejam bem nesse inverno, que a gente consiga evitar que as crianças fiquem tão doentinhas, tá? Essas oscilações de temperatura, elas não ajudam ninguém.
Então, vamos fazer, né, um hack aqui, vamos cuidar da nossa alimentação de uma forma simples, para que você também consiga estar com a tua imunidade em dia, certo? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!